Questão 22. Uma companhia de aluguel de carros oferece carros a R$ 40 por dia e 10 centavos por quilômetro. Os carros de seu competidor custam R$ 50 e R$ 50 também é por dia e 6 centavos por quilômetro. Letra A pede: para cada companhia, escreva uma fórmula dando o custo do aluguel por um dia como função da distância. Bom, para resolver esse tipo de questão, primeiro temos que analisar as informações que a questão traz. E aqui na letra A pede: escreva uma fórmula dando o custo do aluguel por um dia como função da distância percorrida. O que significa isso? Essa parte, função da distância percorrida, significa que vai ser a parte que varia da nossa função, porque o custo vai depender da distância percorrida. Não tem como a distância percorrida ser algo fixo, porque não é a mesma distância para todo lugar, né? Tem uma variação. E aqui está dizendo que o custo do aluguel vai ser por um dia, logo vai ser fixo, que vai ser, no caso, R$ 40 e R$ 50. Se fosse 2 dias, saberíamos que teríamos que multiplicar o 40 por 2 e o 50 por 2 também, que seria o valor da diária por 2 dias. Mas na questão está pedindo por um dia. Então, vamos montar a fórmula. Pronto. Agora vamos montar nossa fórmula. Aqui eu já escrevi a fórmula geral, que é bom saber já de cabeça. E aí, vamos montar. Mas primeiro temos que saber quem é quem nessa fórmula, né? O A é o custo unitário, que nesse caso é o custo por quilômetro. O X é a quantidade produzida ou, nesse caso, a quantidade percorrida. E o B é a parte fixa. Então, vamos montar nossa fórmula. F de X é igual a o custo unitário. Nesse caso, vai ser 10 centavos. X, não temos o valor de X. E B vai ser R$ 40, porque na questão está dando custo por um dia, né? Do aluguel por um dia. Agora, vamos montar B. F de X é igual a qual o valor por quilômetro? 6 centavos. Então, vamos pegar 6 centavos vezes X, que não temos também a quantidade percorrida, mais R$ 50, que é o valor da diária por um dia. Agora, vamos fazer a questão B. Sobre o mesmo eixo, esboce os gráficos de ambas as funções. Para começarmos a produzir um gráfico, né, temos que também analisar as informações que foram dadas. Porque sabemos que a nossa reta vai sair a partir do nosso custo fixo. O ponto inicial da nossa reta é no ponto fixo. Então, na companhia A, o nosso custo fixo, no caso, é 40. E na companhia B, nosso custo fixo é 50. Pronto. Agora vamos analisar como cada reta vai subir. No custo A, está falando que é 10 centavos por quilômetro. Logo, nossa reta vai ser crescente. Aí, vem cá. E na companhia B, fala que é 6 centavos por quilômetro. Também é crescente, só que aí não vai crescer tão rápido como na companhia A. Observe que tem até um ponto que ambos vão se encontrar, né? Que vai ser o mesmo valor. Só que depois, a companhia A, que antes era mais barata, vai ficar mais cara. E a companhia B, que antes era mais cara, depois desse ponto, vai ficar mais barata. Questão C. Como você decidirá qual companhia é a mais barata? Bom, para tomar essa decisão, primeiro devemos igualar as funções, porque aí descobrimos
qual é o ponto em que ambas têm o mesmo custo. E aí vamos analisar se a distância que vai ser percorrida é antes desse ponto ou depois desse ponto. Porque se for antes, vai ter uma que vai ser mais barata. E se for depois, vai ser a outra que vai ser mais barata. Então, vamos igualar. As funções de ambas tá aqui. Vou anotar aqui. 10 centavos vezes x mais 40 é igual a 6 centavos vezes x mais 50. Tranquilo, só reescrevemos as funções. Agora vamos passar para um lado da igualdade o que são, passar, né? Distribuir o que foi igual para cada lado. Então, o 10 centavos vezes x permanece, os 6 centavos vezes x vai passar para o outro lado, porque tem a variável. Então, vamos lá. Estava positivo, passa negativo. 6 centavos vezes x, negativo. Iguala. O 50 permanece. E o 40, que é o número inteiro, vai passar para o outro lado, né? Que não tem como colocar junto com o x. Então, vamos passar para o outro lado. Menos 40. Por que menos? Porque antes estava mais, né? O 40 era positivo, passa negativo. Agora, vamos resolver. 10 centavos menos 6 centavos. Fica 4 centavos. O x permanece. É igual a 50 menos 40, que é igual a 10. Agora, vamos lá. X é igual a 10 dividido por 0,04, que vai ser igual a... Deixa eu fazer na calculadora e mostrar pra vocês. Aqui, ó. 10 dividido por 0,04 fica 250. Então, x é igual a 250. Isso significa que este ponto aqui, ó, esse ponto aqui é 250. E aqui o valor se iguala. Antes dos 250, qual é que estava valendo mais a pena? A companhia A. A companhia A estava mais barata. Aqui, ó. A companhia B estava em cima e a companhia A estava embaixo. Estava um custo menor. Mas depois do 250, observe que a companhia A, como é 10 centavos, cresce mais rápido. Logo, cresceu e ficou mais cara. E a companhia B, que estava mais cara, só que o custo por quilômetro é 6 centavos, aí cresce mais devagar. Aí estava crescendo, crescendo, chegou no ponto 250, igualaram, e a companhia B ficou mais barata, porque o custo por quilômetro é mais barato. Então, para decidir qual companhia é mais barata, primeiro temos que igualar para descobrir qual é o ponto que iguala e se a distância percorrida vai ser antes desse ponto ou depois desse ponto. Aqui eu vou anotar para ficar fácil para vocês. E fica assim. No quilômetro 250, o valor é igual. Antes de 250 quilômetros, a companhia A é mais vantajosa. E depois de 250 quilômetros, a companhia B é mais vantajosa. Como demonstra aqui no gráfico. Bom, agora vamos fazer a questão de 3. O gráfico da temperatura Fahrenheit, como função da temperatura em Celsius, é uma reta. Você sabe que 212 Fahrenheit e 100 graus Celsius representam ambos a temperatura a que a água ferve. Analogicamente, 32 Fahrenheit e 0 graus Celsius representam ambos o ponto de congelamento da água. Letra A pede: qual a inclinação do gráfico? Bom, para calcular essa inclinação, podemos fazer pela taxa de variação, que seria a letra M na equação da reta. E como é a fórmula de M? Vou escrever aqui. Pronto.
agora já escrevi a fórmula. M é igual a y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Vamos pegar essa informação na questão. Quem é y1? 212. Quem é y2? 32. Por quê? 212 apareceu primeiro na questão. Foi um dado que apareceu primeiro. E 32 apareceu depois. A mesma coisa é com graus Celsius, né? O 100 apareceu primeiro e o 0 depois. E ficou nessa ordem a questão. Agora vamos resolver. 212 menos 32 é uma conta simples, é para fazer na cabeça, dá igual a 180. E 180 dividido por 100, né? Porque 100 menos 0 fica assim, 180 dividido por 100. Isso, M é igual a... Eu vou passar para baixo, tá? Para ficar mais fácil. 180 dividido por 100. M é igual a 1,8. Essa vai ser a taxa de inclinação da nossa reta. 1,8. Questão B. Qual é a equação da reta? Para analisarmos qual é a equação da reta, primeiro temos que reler a questão e observar os dados que temos. O gráfico da temperatura Fahrenheit como função da temperatura em Celsius. Como função da temperatura em Celsius. Na questão anterior, na questão 22, teve uma questão parecida, né? Que para cada companhia escreva uma fórmula dando o custo do aluguel por um dia em função da distância percorrida. E eu falei que essa parte, função da distância percorrida, era a parte variável da nossa função, porque o custo final ia depender da distância que seria percorrida. Mesma coisa cá. Para acharmos a temperatura em Fahrenheit, depende da temperatura em Celsius e a variação, né? A taxa de variação, que seria a nossa taxa de inclinação. Então, vamos montar essa equação. Essa equação seria... Bom, aqui eu escrevi a fórmula geral da função. E aí, vamos substituir cada um. Quem seria A? A seria a nossa taxa de variação, seria 1,8. Porque para acharmos o valor final, né, a temperatura de Fahrenheit, que é o que a função procura, precisamos da nossa taxa de inclinação, da nossa taxa de variação, vezes Celsius, mais o valor fixo de Fahrenheit. Então, vamos lá. O A é 1,8, né, como eu falei anteriormente. O X, como eu falei também, seria nosso Celsius. Então, o X é a mesma coisa que C. E quem é o B? O B é o valor fixo de Fahrenheit. Que na reta, como eu falei, eu vou fazer uma reta aqui rapidinho. Celsius é 0. Então, Celsius parte do 0 e vai crescendo a temperatura, né? A mesma coisa é o Fahrenheit, só que o Fahrenheit não começa do 0. A taxa fixa do Fahrenheit, que é de onde a reta sai, é o 32. Então, 32 é do Fahrenheit, que é de onde a reta Fahrenheit sai. Logo, o B seria 32. E assim seria a nossa equação da reta. 1,8 vezes C mais 32. Agora, a questão C. Use a equação para achar qual a temperatura Fahrenheit corresponde a 20 graus Celsius. Já coloquei a função aqui. Eu coloquei f de C, porque a variável, nossa variável não é x, é C. Então, vamos montar a equação com base nos dados que foi dado, né? Bem fácil, bem simples. Vamos substituir. F de C é igual a 1,8, que é a nossa taxa de variação, vezes 20, mais 32. Agora, vamos
só substituir, né? Fazer os cálculos e achar o valor que seria Fahrenheit quando temos a temperatura 20 graus Celsius. Então, vamos multiplicar 1,8 vezes 20 dá igual a 36. Então, F de C é igual a 36 mais 32, que é o custo fixo de onde parte o Fahrenheit. Então, Fahrenheit, quando graus Celsius é 20, Fahrenheit equivale a 68. Agora vamos para a última questão do nosso vídeo. Qual a temperatura é o mesmo número de graus em Celsius e em Fahrenheit? O que aqui está pedindo? Está pedindo para igualarmos. Celsius é igual a Fahrenheit. Então, vamos colocar a equação de cada um. Só que observe, não temos a equação de Celsius. O que nós achamos na questão D foi a equação de Fahrenheit, porque na questão dizia que a temperatura de Fahrenheit em função de Celsius. Logo, achamos a função de como achar Fahrenheit, como fizemos na questão anterior, no caso, né? Então, vamos substituir com o que temos. Celsius não temos, então permanece C. E quem é Fahrenheit? Fahrenheit é 1,8 vezes C mais 32. Vamos passar para o lado da igualdade, para o lado esquerdo da igualdade, o que é igual, e o que não foi igual permanece depois da igualdade. Então, vamos lá. C, o 1,8 vezes C, que seria 1,8C, é igual, tem a variável C, né? Então, passamos negativo. Por que vamos passar negativo e não vai permanecer o sinal? Porque aqui nós não estamos, nós estamos, no caso, mudando de lado, não estamos mudando de operação. A operação continua a mesma, então só vamos mudar o lado. Então, fica 1 menos 1,8, que é igual a 32. Vamos subtrair 1C, né? Porque aqui sabemos que tem um 1 invisível. 1C menos 1,8C também, né? Fica igual a 0,8C negativo. Isso tudo igual a 32. Agora vamos resolver achar C, que é igual a F, né? A temperatura que é igual nos dois. Então, permanecemos a variável, permanecemos o 32 e divide. Aqui está negativo, vai passar negativo também, porque agora nós não estamos mudando para o lado da igualdade, só o lado da igualdade. Estamos mudando agora a operação dele, por isso que a fórmula vai ficar igual. Ou seja, 1,8 que estava multiplicando vai passar dividindo. Isso tudo é igual a 32 dividido por 0,8 é igual a 40. Então, só que positivo ou negativo? Positivo. Positivo o quê? Negativo. Por quê? Mais com menos dá menos. É igual a menos 40. E é isso. Lembrando que esse menos 0,8 passou negativo também porque mudou a operação. Aqui estava multiplicando, passou dividindo. Mas, se fôssemos mudar apenas o lado da igualdade, aí sim mudaria o sinal. Igual mudou daqui para aqui, tá vendo? 1,8 estava positivo, passou para o outro lado da igualdade e passou o negativo.